Olá, bem! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é central, sabe? Tá no coração da fé de mais de 1 bilhão de pessoas: a veneração a Maria. Vamos tentar entender, com um olhar teológico, de onde vem e qual o significado tão profundo dessa devoção que, poxa, atravessa séculos. E essa é a grande questão, né? Por que Maria, por que uma mulher judia lá do primeiro século tem um lugar de tanto destaque? A resposta, e isso é o mais interessante, é fascinante e diz muito, mas muito mesmo, sobre a fé cristã como um todo. E aqui, olha, está o ponto central de tudo. Para entender Maria, a gente não começa por ela, a gente precisa começar por Cristo. É isso que a teologia nos mostra. A Mariologia, que é esse estudo sobre Maria, ela não existe sozinha. Ela está totalmente ligada à Cristologia, que é o estudo sobre Cristo. Basicamente, a importância dela vem direto de quem ele é. Ok, então vamos para o fundamento, para a base de tudo isso. A fundação teológica da veneração a Maria, ela não é uma coisa que apareceu do nada muito tempo depois. Pelo contrário, ela está ancorada lá nas Escrituras, bem no coração da mensagem cristã. E esse versículo aqui do apóstolo Paulo é o ponto de partida para tudo. É aqui que ele conecta o Filho eterno de Deus, que já existia antes de tudo, com a nossa história, a história humana. E como? Através de uma mulher específica. Gente, o peso teológico disso aqui é gigantesco. É que Paulo está estabelecendo duas coisas fundamentais. Primeiro, a divindade de Cristo e, segundo, a realidade do nascimento humano dele. A partir daí, a maternidade divina de Maria se torna uma consequência lógica, sabe? E é isso que amarra para sempre a Mariologia na Cristologia. Então, se por um lado o Gálatas nos dá essa base, essa fundação dogmática, por outros evangelhos, especialmente o de Lucas, nos mostram que as sementes da veneração já estavam ali, ó, brotando nas primeiras comunidades cristãs. Essa frase do Cântico do Magnificat, nossa, é um testemunho muito poderoso. O fato dela estar no cânon, na Bíblia, sugere fortemente que essa honra a Maria não foi inventada depois. Muito pelo contrário, ela reflete uma veneração que já existia, já era parte da fé da igreja lá no comecinho. E olha, Lucas vai muito além disso. Ele pinta um retrato de Maria com várias faces, sabe? Cheia de graça, mãe do Messias, modelo de fé, mãe das dores. Isso tudo mostra que, desde o comecinho, já existia uma reflexão teológica bem profunda sobre quem ela era. Com o passar dos séculos, a Igreja foi formalizando essas crenças em 4 doutrinas principais, que a gente chama de dogmas. Mas é super importante entender uma coisa: eles não foram inventados do zero. Eles surgiram da fé viva, da experiência da comunidade cristã. Isso nos leva a um conceito muito importante, o sensus fidelium, que significa o sentido dos fiéis. O que é isso? É a ideia de que a fé vivida pelo povo, pela comunidade, ao longo dos séculos, vem antes e serve de base para as definições oficiais da Igreja. É como se a experiência de fé do povo fosse a matéria-prima e o dogma viesse depois, para dar um nome, para articular essa crença que já existe. A fé vem primeiro, a doutrina formaliza. Olha só essa linha do tempo. Tudo começa lá em 431, quando no meio de um debate sobre quem era Cristo, Maria é proclamada Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. Isso era para afirmar que o filho dela era sim divino. Depois, em 649, vem a afirmação da virgindade perpétua. Aí a gente dá um salto de séculos. Em 1854 é a vez da Imaculada Conceição. E mais recentemente, em 1950, a Assunção ao Céu. Esses dois últimos são exemplos perfeitos de dogmas que vieram para formalizar crenças populares muito, muito antigas. É uma evolução, né, que atravessa mais de 1500 anos de história. Ok, agora vamos para um ponto que costuma gerar bastante confusão. É preciso entender que existe uma diferença teológica muito clara, crucial mesmo, entre os tipos de honra. A honra que se dá a Deus, a que se dá a Maria e a que se dá aos santos. Não é tudo a mesma coisa, de jeito nenhum. De um jeito bem simples, adoração é só para Deus, o Criador. Ponto. Veneração, por outro lado, é uma forma de honra, de respeito. Mas vamos detalhar um pouco mais isso. A teologia usa 3 palavrinhas para ajudar a gente a entender. A primeira é latria, essa é a adoração que se deve somente e unicamente a Deus. Depois vem a dúlia, que é a veneração, a honra que se dá aos santos por serem exemplos e intercessores.
E aí, só para Maria, existe a hiperdúlia. Pensa numa superveneração. É um tipo de honra especial, mais elevada, que a coloca acima de todos os outros santos. E por quê? Por causa do seu papel único de ser mãe de Deus. Mas a importância de Maria não ficou presa só nos livros de teologia, não. A figura dela continua a ter um impacto gigante na fé, na cultura e até, olha só, na busca por justiça social hoje em dia. E esse é um exemplo brilhante disso. O Magnificat, aquele cântico antigo de Maria, é visto aqui na América Latina como um verdadeiro hino revolucionário, uma canção que fala de justiça para os pobres, para os oprimidos, chegou a ser chamado de Carta Magna da Teologia da Libertação. É muito forte. E na mesma linha, a gente tem Nossa Senhora de Guadalupe. Ela se tornou um símbolo poderosíssimo do rosto materno, do rosto misericordioso de Deus para os povos da América Latina. É um exemplo perfeito de como a fé do povo, a devoção popular, consegue expressar verdades teológicas muito, muito profundas. Tá, mas e na prática? Qual é o papel de Maria para quem tem fé hoje? Basicamente, são 3 coisas. Ela é um modelo de fé, um exemplo a ser seguido. Ela é uma intercessora, alguém que leva os nossos pedidos a Deus. E ela é uma mãe espiritual, um presente que o próprio Cristo deu na cruz. Bem mais recentemente, o Concílio Vaticano II deu uma organizada nisso tudo. Ele procurou deixar bem claro o papel de Maria, colocando-a firmemente dentro do mistério de Cristo e da Igreja. A ideia não era só aprofundar a teologia, mas também abrir as portas, sabe? Facilitar o diálogo com outras igrejas cristãs. E com isso, a gente volta àquela pergunta do início, só que agora com uma outra profundidade. Como é que pode a figura de uma mulher humilde, do 1º século, uma figura que, teologicamente, nasce de um versículo em Gálatas e de um cântico em Lucas? Como ela pode continuar a ressoar com tanta força por tantos séculos, mudando a fé, a arte e até a luta por justiça no mundo todo? Essa, no fim das contas, é a força impressionante do seu legado.